Sistema tributário brasileiro é simplificado, agora só tem um imposto e ele é justo ainda por cima. Câmara e Senado aprovam reforma política que acaba com todos os privilégios e reeleições infinitas. Empresas comemoram, carga tributária cai e empreendedor brasileiro finalmente respira. Brasil sobe no ranking de liberdade econômica e já supera a Suíça. Presidente decreta: a corrupção agora vai ser crime inafiançável e sem foro privilegiado. Aprovado o projeto que obriga os políticos a usarem metrô lotado, SUS e escola pública. Deputado devolve auxílio moradia e pede desculpas. Tenho casa própria. Essas foram as notícias do Dia da Mentira, agora voltamos à nossa programação normal. Você escorreu a lágrima, tô até arrepiado aqui, velho. Por que empresas estão saindo da Bolsa Brasileira? Aí, choque de realidade. Remédios e comprinhas da China vão ficar ainda mais caros. Mercado apreensivo com as medidas a serem anunciadas pelo Trump. A galera que comprou o CDB do Banco Master do Will Bank também tá de olho ali no FGC, meu amigo. Porque o banco misto, né, tem parte de capital público, BRB, diz que vai pagar 2 bilhões por ele. Notícias realistas do jeito que você só vê aqui no seu Jornal do Investidor. Boa noite. Tá chegando, é amanhã, Brunão. E amanhã? É só amanhã. Hoje não, porque Magazine hoje é dia Luiza. da mentira. É Magazine Luiza ou é Pernambucano? Magazine Luiza. É Magazine Luiza. É o dia da libertação, sabe o que é o dia da libertação? Deve ser coisa boa com esse nome aí, não é? Vamos ver. Esse é o rótulo dado aí pro dia do anúncio das tarifas prometidas pelo Trump. Não é libertação. Vai ser amanhã, o tal dia da libertação. A promessa do Trump de aliviar a economia americana com tarifas especiais para os americanos, para o mundo inteiro não acha que é especial, né? Já no próximo mês, a ideia seria taxar em até 25% vários produtos importados, criando uma proteção para a indústria americana, erguendo barreiras contra produtos do resto do mundo. Essas taxas podem injetar algo em torno de 50 bilhões de dólares por ano na economia interna. Por outro lado, quem é mais cético acha que se isso durar, 6 meses para frente, vai azedar o bolso de quem compra qualquer coisa que vem de fora, incluindo os americanos, né? Eletrônicos, até comida eles importam, evidentemente. E ainda pode rolar a retaliação, a volta dos que não foram, né? Dos outros países, aumentando os preços e complicando de vez a vida do próprio contribuinte americano, que eventualmente nesse momento está fazendo festa sem saber da bucha que vem por aí. Enquanto autoridades vibram com a possibilidade de turbinar as exportações, empresas estrangeiras podem apertar os seus governos para subir as tarifas também, criando um efeito dominó danado de perigoso. Se essa novela se arrastar, o consumidor final talvez não veja essa tal libertação aí tão cedo. E a taxa não vai ficar barata, né? Pois vai em que cenário ficaria mais barato no curto prazo, né, para o consumidor americano? No way. Agora esperar e torcer para essas promessas aí não passarem de uma dor de cabeça momentânea, né? Não, o que você acha? Tá rolando um fenômeno meio estranho, ou não? Um monte de empresa saindo da Bolsa de Valores. Em uma economia próspera, a gente teria muitas empresas, o que, Bruno? Abrindo o capital. Então. O IPO, mas agora a gente tem o OPA. Chama isso? Chama a saída da Bolsa. Muito bom. Em 2023 foi o recorde histórico, 16 empresas pediram para deixar a B3. E em 2024 já começou no mesmo ritmo, mas com 2024? 2025, mas com mais pedidos na fila. Mas por que será que isso está acontecendo, né? A resposta é simples, o custo de estar na Bolsa está alto demais e o benefício pequeno demais. Mas tem um fator mais interessante que isso, ó. As ações de várias empresas estão tão desvalorizadas que os controladores preferem recomprar tudo e tocar a vida de forma privada, longe dos holofotes e dos custos de governança. A empresa Aliar, por exemplo, ofereceu R$ 20,50 por ação para fechar o capital bem acima do que valia no mercado. Isso virou tendência, especialmente entre as empresas que acham que o mercado não reconhece o seu verdadeiro valor. A empresa pensa assim, né, Bruno? Já que vocês não querem as ações, está bem baixa, deixa que eu compro tudo de volta. E a pergunta é, se as empresas mesmo estão achando que tá barata a bolsa, aí eu lhe pergunto,
Por que tanta gente foge da bolsa justamente quando poderia comprá-la mais barata, né? E geralmente as empresas têm que pagar um pouco mais, né? Para pegar de volta. Pagar um pouco mais do que tá agora, né? Do que tá agora, é. De repente, anos atrás estava bem mais caro. Entendi. Só que ninguém gosta do que ninguém tá gostando, né? E nesse caso é melhor você seguir o conselho da sua mãe, você não é todo mundo. Boa notícia para quem sempre se embanana com o imposto de renda. A Receita Federal liberou a declaração pré-preenchida para o IR 2025, que é o IR do ano base do ano passado, 2024. Isso significa que se você usar essa versão, boa parte das informações já vai estar lá prontinha para você. Rendimentos, informes de instituições financeiras, despesas médicas e por aí vai. Para usar a parte mágica da pré-preenchida, você precisa ter conta nível prata ou ouro no Gov.br e baixar o programa do IR 2025 no seu computador ou usar o app, se você é deveras mais arrojado de ficar olhando tanta informação importante pequenininha no seu celular, o app Meu Imposto de Renda. A Receita pega os dados de outras empresas e instituições e joga tudo direto na sua declaração. Mas não é só aceitar e enviar, hein? Tem que, embora ela fale as coisas de você, às vezes ela tá falando errado. Então você tem que conferir tudinho para ver se não tem erro, porque mesmo se for ela que informou, a responsabilidade é sua. E com essa nova facilidade, o leão até parece um pouquinho mais manso, né? Mas só parece, viu? A Receita quer que mais gente use esse modelo porque ajuda a evitar erro e sonegação. Então, tu já sabe, menos sofrimento, mais revisão e bora entregar essa declaração no prazo aí para você não cair na malha fina de bobeira, tá? Se você tem dúvidas de como fazer a sua declaração, o que mudou, as mudanças para esse ano, a gente lançou 2 vídeos recentemente que eu vou deixar aqui em cima para você assistir depois. O escândalo da Americanas ganhou mais um capítulo digno de novela. Segundo o jornal O Globo, o MPF denunciou 13 ex-executivos da companhia por um rombo de 25 bilhões de reais nos balanços da varejeira. Esse é aquele que aconteceu, né? Aquele mesmo. Agora que a turma tá... Agora que tá começando a bater na porta. Entendi. Vamos ver se a galera não fica impune, né? O Ministério Público diz que o grupo criou um núcleo central de fraude contábil funcionando entre 2017 e 2022. Teve gente que ocupou cargos altos como CEO e diretor financeiro, ou seja, não era estagiário ali perdido, não. É estranho que quando a turma tem dinheiro, é um núcleo de não sei o quê, mas quando não tem, é quadrilha mesmo. Gostei dessa. Isso. Entendi. A acusação é que eles faziam manobras bem tortas nos números, tipo lançar receitas fictícias, esconder dívidas com fornecedores, com o objetivo de inflar artificialmente o lucro e enganar o mercado, os investidores, os bancos, praticamente todo mundo. Quadrilha. E olha que isso durou 5 anos sem ninguém perceber. Ou pelo menos sem ninguém ter coragem de gritar, né? Beleza, hein? Agora, além da denúncia criminal, o MPF pediu o bloqueio dos bens dos envolvidos para garantir que parte dessa grana volte para os cofres. A Americanas, claro, tenta se afastar dessa treta, dizendo que está colaborando com as investigações. Já os investidores estão tentando entender onde que foram parar os seus dinheiros e se ainda dá para salvar alguma coisa no meio dessa treta toda. O primeiro TRI de 2025 foi tipo uma montanha-russa, não sei se você percebeu, já foram 3 meses. Assim. Né? Lá fora, Estados Unidos, pancadaria com juros e Trump. Aqui no Brasil, rally das ações e bolsa bombando, meu amigo. Enquanto os Estados Unidos viveram turbulência com inflação teimosa e as incertezas políticas, sim, o Trump de novo, o Ibovespa subiu 4,41% no primeiro TRI e ainda deu uma esticada bonita aqui no comecinho de abril. Chupa, gringo! E não foi só o Ibov que subiu e brilhou, não. O campeão mesmo foi o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, que já rendeu 5,14%, superando tudo. Nos últimos 6 meses, o IFIX já subiu mais de 10%, de acordo com o Investidor 10. Olha o gráfico aí, ó. Pornográfico aqui, Bruno. Pornográfico. Ajudou o fato que os FIIs sofrem menos com a bagunça externa, né? Estavam também com preços bem descontados, né? Para não falar na lona. Não aliviou muito ainda não, né? Precisamos recuperar. Já o dólar virou um vilão, subiu 3,58% no trimestre, mas calma lá, ó. Apesar desse otimismo aí com o Brasil, o pessoal do mercado ainda tá assim com o pé atrás, porque o cenário global é sim cheio de risco, né? Inflação americana continuando teimosa e o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, pode demorar mais para cortar os juros.
Então, por enquanto, o Brasil segue como um refúgio improvável, vamos colocar assim, né? Mas ninguém garante que essa boa fase vai durar para sempre, porque afinal a gente não perde uma oportunidade de perder uma boa oportunidade. E a novela da vez no mercado bancário é a possível compra do Banco Master pelo BRB, que é um banco que tem dinheiro público salvando um banco que não é muito bom das pernas. Né? Por 2 bilhões de reais, sendo que o BTG ofereceu, sabe quanto? R$1. Sim. É só o papel, nem o papel não vale. Né? E é claro que isso aí tá deixando geral com uma pulgona atrás da orelha, né? O FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, até acalmou o mercado ali, os ânimos, dizendo que não vê risco sistêmico na operação, mas é sabido que essa compra não vai resolver todos os pepinos do grupo. O CEO do BRB entrou na cena para dar aquela passada de pano básica, né, dizendo que é natural ter tensão e questionamento quando se fala de uma operação desse porte. Afinal, o BRB é um banco público e o Master um banco que já andou gerando alerta no mercado, para dizer o mínimo, né? A aquisição ainda está sendo analisada pelo Banco Central e, enquanto isso, o clima é de esperar para ver. Olha para você ver. E para quem tem dinheiro investido nos CDBs do Banco Master ou do Will Bank, que não tem nada a ver com isso, que pertence ao mesmo grupo do Master, a promessa é que a garantia do FGC é de 250 mil por CPF por grupo econômico. Você sabia dessa, né, Bruno? Olha lá. Por grupo econômico, não é por banco, não. Entendi. Então, se tiver 2 grupos, 2 bancos do mesmo grupo, só vale um FGC de 250k. Não segura nada. Não segura. Ou seja, em teoria, o investidor está protegido no nosso caso aqui, mas como confiança é igual vidro, qualquer rachadura ali já causa aquele desconforto, tá todo mundo de lupa ali em cima desse caso. E se você estava esperando o carrinho da Shein, o Shein, da Shopee encher sozinho com promoção, você já pode desacelerar, porque a partir dessa terça, 10 estados brasileiros aumentaram o ICMS para 20% em compras de sites internacionais. É isso mesmo, aquela blusinha sua de 50 conto agora vai vir com cheirinho, temperinho extra de imposto. Nossa, mas o preço final pode dar um susto na hora de você fechar a compra. A justificativa, harmonizar, tá vendo tempero? Harmonizar a cobrança do ICMS em cima do que já é taxado pelo programa Remessa Conforme da Receita, que já aplica 17% de imposto federal, ou seja, o preço final da sua encomenda agora junta 17% da receita, mais 20% do Estado, dependendo de onde você mora. Parabéns aos envolvidos. E por falar em aumento, segura essa aqui, ó. O governo autorizou um reajuste de até 4,5% no preço máximo dos medicamentos a partir desta segunda-feira, dia 1º. Segunda não é primeiro? Né? O primeiro é hoje, é terça-feira. A decisão foi publicada no Diário Oficial e vale para mais de 24 mil remédios diferentes, ou seja, praticamente tudo que você encontra na prateleira da farmácia. Esse reajuste é feito todo ano e leva em conta fatores como a inflação, o IPCA, concorrência no setor e a variação dos custos de produção. Mas calma, não é que todos os remédios vão subir 4,5%, sim, que isso é o teto, tá bom? Cada laboratório pode definir o quanto que vai aplicar, desde que respeite esse limite. Eu vou aplicar menos. Né? Quem vai aplicar menos? Né? Agora, o consumidor precisa ficar ligadão. Mesmo com esse limite, tem farmácia que adora empurrar o preço lá para cima. Então, vale comparar e pesquisar antes de você abrir a sua carteira. Por exemplo, os genéricos continuam sendo uma boa saída para aliviar o seu bolso. Porque, no fim das contas, é bem difícil cuidar da saúde quando quem está doente de verdade é o seu bolso, né não? Mesmo com aquele jeitão excêntrico e um monte de polêmica no currículo, o presidente da Argentina, Javier Milei, está começando a mostrar resultado, pelo menos nos números. Segundo os dados mais recentes, a pobreza no país caiu de 57,4% para 41,7% no primeiro trimestre. Queda muito importante, especialmente num país que vem sofrendo tanto com crises, né? O motivo, quem diria que o pacote de choque liberal que o Milei vem fazendo, cortando gasto público, enxugando o Estado, travando aumentos salariais, quem diria que isso diminui a pobreza? Né? Nossa, que coisa, quem diria que sobra mais dinheiro pro povo? Receita incrível. Então, o resultado é que a inflação começou a ceder e o país até voltou a gerar superávit. Claro que milagre de curto prazo não existe, não é que existem.
para um país que estava quebrado como a Argentina, né? E o remédio dói, porque o desemprego ainda preocupa e o consumo está bem fraco. Mas não dá para os argentinos comemorarem ainda, né? Porque sempre tem um populista que se entra no meio da história ali, promete um monte de lábia e de coisa de graça, almoço de graça para o povo e leva às eleições novamente. E se você chegou até o final do nosso vídeo, se você fica até o final para garantir que você está sempre bem informado e valoriza o nosso trabalho, são essas as palavras que você deve deixar nos comentários. Pode fazer um mix de brusinha e remédio mais caro? Brusinha e remédio mais caro. Escreva aqui para demonstrar sua indignação com esse Estado glutão que rouba dinheiro da mesa, sobretudo dos mais pobres. Valeu, tudo de bom, boa noite.